Boa noite, queridos internautas. Sejam muito bem-vindos a mais uma doutrinária de sexta-feira, promovida pela Sociedade Espírita Allan Kardec. Convidamos a todos que assistam às nossas demais atividades. Nas terças-feiras, nós temos as preces e radiações, no momento somente online, às 18 horas e 45 minutos. Aos domingos, às 10 horas da manhã, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, no modo presencial e online. E um convite muito especial às crianças e aos jovens. Todos os domingos, a partir das 9h30 da manhã, nós temos a evangelização. Os evangelizadores aguardam com muito carinho e amor a todas as crianças, seus pais ou seus responsáveis. As inscrições estão abertas todo o ano. No período, no momento em que as crianças estão sendo evangelizadas, nós, os pais ou responsáveis, têm um encontro promovido pelo DAFA, Departamento de Assuntos de Família, que nós chamamos Ciclo dos Pais. Então, quantas crianças estão lá sendo evangelizadas, onde estuda a doutrina, de acordo, né, o assunto é de acordo com a idade de cada um, os pais também estão recebendo informações e trocas de ideias. Também convidamos que visitem as nossas redes sociais, o Facebook, o site, Instagram, YouTube, e ali é possível se manter sempre informados com relação às nossas atividades, os nossos horários, enfim. Então, vamos agora nos concentrar, unir os nossos pensamentos num único pensamento e sentimento, buscando aquilo que temos de melhor dentro de nós, para que tenhamos o máximo aproveitamento desta hora abençoada, a hora do nosso alimento espiritual. Senhor Jesus, rogamos ao teu coração amigo que nos envolva neste momento, pacificando nossos corações, a nossa vontade de servir no bem. Com o amparo, a inspiração dos espíritos benfeitores, nós damos início à nossa doutrinária desta sexta-feira. Hoje, nós, então, o nosso convidado é o Arivelto Fialho, ele trabalha no Centro Espírita Terceira Revelação e também na área da mediunidade do Hospital Espírita. O tema que ele vai desenvolver tem por título Teu Lugar na Vida. Prezados amigos internautas que nos acompanham, mais uma vez expressamos nossa gratidão à nossa querida amiga, irmã de ideal espírita, Ione Coursol, e a direção da Sociedade Espírita Allan Kardec pelo gentil convite, possibilitando-nos mais essa oportunidade de dividir convosco uma de nossas reflexões com base nos ensinos de Jesus. Assim, com grande entusiasmo e alegria, que abordaremos nessa palestra o tema Teu Lugar na Vida. Inspirados pela parábola comumente conhecida por parábola dos primeiros lugares, somos convidados a refletir sobre a importância de ocuparmos lugar na sociedade, na vida, com consciência, humildade e autenticidade. Mas permitam-nos, antes, relembrar este precioso ensinamento do Mestre Jesus. A parábola dos primeiros lugares é uma parábola que Jesus que pode ser encontrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 14,
versículos 7 ao 14, o único dos 4 evangelistas que registrou essa parábola. E apesar de ser uma parábola curta e bastante simples, ela possui um significado muito importante para todos nós. A parábola em si compreende apenas os versículos 8 a 11. No entanto, o versículo 7, que fornece uma introdução à parábola, e os versículos 12, 13 e 14 também devem ser considerados para o seu correto entendimento. Eu vou colocá-la em tela para que acompanhe melhor. Um minuto. Ok, pronto. Segundo conta-se, Jesus fora convidado a um festim e, ao chegar, percebeu que haviam disputas pelos primeiros lugares. Vendo o que se passava, segundo Lucas registra, dizendo que Jesus disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: quando por alguém fores convidado às bodas, não te sente nos primeiros lugares, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo o que te convidou, a ti e a ele, te diga: dá lugar a este. E então, com vergonha, tenhas que tomar o derradeiro lugar. Mas, quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, assenta-te mais para cima. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E dizia também ao que tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, os aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado serás na ressurreição. Veja, meus amigos, sem dúvida é um belo e profundo ensinamento. Queridos amigos, vivemos em um mundo complexo, repleto de desafios e oportunidades. Muitas das vezes nos deparamos com situações em que as expectativas externas ou internas nos levam a buscar posições ou responsabilidades que talvez não condigam com nossas reais capacidades. Por um lado, encontramos pessoas que, embora possuam formações, conhecimentos e habilidades, se sentem inseguras ou incapazes de assumir certas posições, ah, subestimando seu potencial e valor. Já por outro lado, observamos aqueles que, desprovidos de determinados conhecimentos ou habilidades necessárias, almejam assumir papéis para os quais não estão devidamente preparados.
Essa busca por reconhecimento ou status muitas vezes resulta em frustrações, desafios e insatisfações, tanto para si mesmos quanto para aqueles que estão ao seu redor. É uma situação muito comum que, infelizmente, vemos na gestão pública atualmente e algumas vezes na gestão privada, em que o critério do merecimento por competência, pelo alto esforço correto no crescimento do indivíduo, não é levado em consideração. Falamos aqui muitas vezes criticadas por algum e jocosamente chamada de meritocracia, sob a alegação que todos merecem iguais oportunidades. Sim, é verdade. Todos realmente merecem igual oportunidade. E geralmente é assim. Porém, não esquecemos o ditado popular, que diz: Deus ajuda quem cedo madruga. Preparar-nos aos desafios da vida é nosso dever. A lei nos garante a igualdade de oportunidades. E nossas leis, pelo menos enquanto escritas, são bem claras, inclusive quanto às penalidades. Não há discriminação na lei. Ser aprovados é mérito de cada um. Nesse contexto da parábola e nosso tema, a reflexão sobre autoconhecimento, a humildade e a iniciativa se tornam essenciais no reconhecimento de nossas potencialidades com gratidão e modéstia, sem subestimar ou superestimar nossas capacidades, nos permitindo assumir nosso lugar na vida, com assertividade e equilíbrio. Lembrando que a assertividade é a habilidade de ser expressada de forma clara, direta e honesta, comunicando seus pensamentos, sentimentos, desejos e opiniões de maneira respeitosa e firme. Ser assertivo envolve defender seus direitos e necessidades sem desrespeitar os outros, mantendo uma postura equilibrada e segura em suas interações. Citamos o autoconhecimento, mas o que é o autoconhecimento? Será que ele é objeto de conquista de práticas místicas e religiosas? Será que se faz necessário sentarmos-nos como yogis em profunda técnica meditativa milenar e recitar mantras? Por certo, não. Autoconhecimento é o processo de compreender a si mesmo em profundidade, reconhecendo suas emoções, pensamentos, os valores, habilidades e limitações. É a jornada de explorar a própria identidade, motivações e propósitos, permitindo uma conexão mais autêntica consigo mesmo e com o mundo ao redor. O Espírito Santo Agostinho, na questão 919, é mais específico. O Espírito Santo Agostinho, na questão 919, mais especificamente a 919A, de O Livro dos Espíritos, traz um aspecto interessante sobre o autoconhecimento e a reflexão diária das ações realizadas. A prática de fazer uma retrospectiva
diária das ações, como mencionado na resposta do Espírito Santo Agostinho, é um hábito benéfico que pode contribuir para o desenvolvimento pessoal e espiritual. Ao analisar as próprias atitudes, identificar eventuais ofensas causadas e buscar corrigir com comportamentos inadequados, a pessoa pode progredir no caminho da evolução moral e espiritual. Essa prática de autorreflexão e autoavaliação pode ajudar a promover a consciência das próprias ações, estimular o crescimento interior e favorecer a construção de relações mais harmoniosas com os outros. E ao reconhecer erros e acertos, é possível aprender com as experiências vividas e buscar constantemente a melhoria contínua e a melhoria contínua e buscar a orientação com pessoas mais abalizadas. O Espírito Santo Agostinho ressalta a importância de uma postura de humildade, autocrítica e busca constante pelo aprimoramento pessoal. Essa atitude de examinar as próprias ações diariamente pode ser um meio valioso para promover mudanças positivas em si mesmo e no ambiente ao redor. Nos ensinamentos de Jesus, encontramos diversas parábolas e passagens que nos conduzem ao entendimento do autoconhecimento. Através da parábola do filho pródigo, somos convidados a refletir sobre o perdão e a redescoberta de si mesmo, após enfrentar desafios e erros. Essa parábola é rica em simbolismo e oportunidades. No contexto do autoconhecimento, a parábola do filho pródigo pode ser vista como uma representação das fases pelas quais muitas pessoas passam em suas jornadas de crescimento pessoal e espiritual. O filho mais novo, que pede a parte da herança e a desperdiça em uma vida de excessos e desregramentos, simboliza a busca por satisfação imediata, a tentativa de preencher um vazio interior com prazeres passageiros e superficiais. A experiência desse filho pródigo na terra distante pode ser associada às vezes em que nos afastamos de nossa essência, de pessoas, valores mais profundos e de nossa conexão com o divino. É o momento em que nos perdemos em ilusões em busca de felicidade fora de nós mesmos, ignorando as consequências de nossas escolhas e as necessidades de cultivar uma relação saudável conosco. No entanto, a parábola também destaca o momento em que o filho retorna à casa do pai, simbolizando o processo de autoconhecimento, a reconciliação e transformação pessoal. Esse retorno representa o reconhecimento dos erros cometidos, o desejo sincero de mudança e a disposição para recomeçar e aprender com as experiências vividas. Assim, do ponto de vista
do autoconhecimento, a parábola do filho pródigo nos convida a refletir sobre a importância de nos reconectarmos com nossa essência, de aceitarmos nossas falhas e imperfeições com compaixão e humildade, e de buscarmos o equilíbrio entre nossas necessidades materiais e espirituais. Ela nos lembra que o verdadeiro crescimento interior vem de aceitação de quem somos, do perdão a nós mesmos e dos passos conscientes em direção à nossa realização plena como seres humanos. Jesus também nos ensinou sobre a importância da humildade, como na passagem que lava os pés dos discípulos, demonstrando que o verdadeiro líder conhece sua própria essência e serve com amor. É o que chamamos de liderança servidora. Lembra o arquétipo do rei Arthur e a tábua redonda. Apenas explicando, tábua é mesa. Uma mesa grande, redonda, rodeada de assentos, cadeiras iguais, sem identificação de dono e nem de adornos que definisse onde o rei sentaria. Ele, um verdadeiro líder nas reuniões, não se colocava acima em um trono para que seus comandados olhassem para cima quando lhe dirigissem a palavra, mas sentava-se entre eles como igual. A liderança servidora é um modelo do qual o líder coloca as necessidades dos seguidores em primeiro lugar, buscando servir ao grupo e ajudar no desenvolvimento e o crescimento de cada indivíduo. Esse tipo de liderança valoriza a empatia, a humildade e escuta ativa e o compromisso com o bem-estar coletivo. Em contraposição a uma abordagem mais autoritária ou centrada no poder, Jesus era um líder servidor. O rei Arthur é retratado como um líder sábio e benevolente que governa com sabedoria e justiça, buscando o conselho e a contribuição de seus cavaleiros, reunidos em torno da tábua redonda. A liderança servidora e o arquétipo do rei Arthur nos lembra que a verdadeira grandeza está em servir aos outros com humildade, compaixão, em busca do bem coletivo e da realização de um objetivo maior, que transcende o indivíduo. Mas é preciso, meus irmãos, cultivar a autoconfiança saudável, buscar o desenvolvimento contínuo e agir com responsabilidade ao ocupar as posições que nos cabem, trazendo ainda os ensinamentos de Jesus. Da mesma forma, a parábola do bom samaritano nos ensina sobre a empatia e a compaixão, virtudes fundamentais no processo de autoconhecimento, ao reconhecermos nossa interconexão com todos os seres. Assim como Jesus encorajou seus seguidores a olhar para dentro de si mesmos, para encontrar respostas e transformação. Também somos chamados a mergulhar em nossa própria essência em busca de clareza e crescimento espiritual, através da reflexão, da oração e da prática do amor incondicional. Podemos nos reconectar com essa verdadeira natureza divina e viver em harmonia com o propósito para o qual fomos criados. Propósito que para alguns é evoluir espiritualmente, crescer em sabedoria, amor e compaixão e buscar a conexão com o divino, ou
com uma força superior. Nesse contexto, acredita-se que cada indivíduo tem um papel único a desenvolver no grande esquema do universo, contribuindo para o progresso coletivo da humanidade. Para outros, é importante viver de acordo com princípios éticos e morais elevados, buscando a autotransformação e a busca pela verdadeira felicidade e realização interior. Para essas visões, o propósito da vida humana está intrinsecamente ligado à busca pela virtude, pela bondade e pelo desenvolvimento do potencial humano em sua total plenitude. Independentemente da perspectiva adotada, muitos são os que concordam que a busca pelo autoconhecimento, pela conexão com algo maior do que nós mesmos e pelo cultivo de valorosos aspectos são essenciais para viver uma vida significativa e realizada. O caminho em direção ao nosso crescimento pessoal e a conquista de nossos objetivos muitas vezes requer uma combinação essencial de esforço contínuo e paciência. É fundamental entender que as transformações significativas de nossas vidas não acontecem da noite para o dia e que os desenvolvimentos e das habilidades e a superação de desafios e conquistas de novas oportunidades demandam tempo, dedicação e perseverança. Ao nos dedicarmos com empenho e persistência às nossas metas e sonhos, estamos plantando as sementes do amanhã, as sementes do sucesso e do progresso. Cada passo dado, cada obstáculo superado e cada aprendizado adquirido contribuem para o nosso amadurecimento pessoal, profissional e espiritual. O esforço contínuo nos impulsiona a ir além de nossos limites e buscar a excelência em nossas ações e a nos superarmos a cada dia. No entanto, meus irmãos, é igualmente importante exercitar a paciência. Nesse processo de crescimento, nem sempre as mudanças acontecem no ritmo que desejamos. E é preciso compreender que cada etapa cumprida nos aproxima do nosso objetivo final. A paciência nos ensina a aguardar o momento certo, a confiar no processo e a valorizar cada evolução, por menor que ela seja. A árvore que dá mais frutos, os mais bonitos, os mais gostosos, é a mais apedrejada. Esses aprendizados leva-nos a refletir se estamos atirando pedras ou levando pedradas. Extraímos dessa sentença que o nosso sucesso, nosso esforço diligente em melhorar incomoda. E do ponto de vista espiritual, certamente incomoda uma legião de espíritos que se comprazem em observar-nos delinquindo, desistindo de nossos sonhos e ideais, por ver-nos diante de dificuldades. Isso é uma máxima que nos faz entender e conduzir melhor ainda a vida. Assumir um lugar na vida ocupar a posição que verdadeiramente estamos qualificados para desempenhar com plenitude requer não apenas esforço e paciência, mas também autoconhecimento e autenticidade. Quando nos dedicamos a crescer de forma consistente, respeitando o nosso tempo de aprendizado e evolução, estamos preparando o terreno para ocuparmos nosso espaço com segurança, competência e realização.
Falamos em competência, e a competência é formada por 4 níveis ou degraus. Os 4 degraus ou 4 estágios da competência são uma forma de enxergar o progresso que fazemos. Ao aprender algo novo, imagine uma escada com 4 degraus, como essa que mostramos agora em tela. Os degraus são a competência inconsciente, a incompetência consciente, a competência consciente e a competência inconsciente. Exemplificar. Vamos exemplificar. Imagine hipoteticamente que você quer aprender uma língua estrangeira para ocupar um lugar de destaque na sua profissão. Ser admitido em uma determinada empresa. Se olharmos para esse processo por meio dos 4 degraus da aprendizagem de competência, de aquisição de competências, ficaria assim. No primeiro degrau, a incompetência inconsciente. É quando nem nos damos conta do quão ignorante somos. Não reconhecemos em nós o déficit que temos caso queiramos aprender algo. Acreditamos que até falamos nesse caso, ou até lemos super bem naquela língua estrangeira. E esquecemos o valor de praticar, de ler, de nos aprofundar nos assuntos. Para passar à próxima fase, é preciso ser sensibilizado. O segundo degrau, a incompetência consciente. De repente, você é convidado para fazer uma entrevista naquela empresa tão sonhado e naquele idioma. Ao final da entrevista, você é reprovado e a examinadora ali, a entrevistadora, lhe comenta que você fora mal, que você cometera erros absurdos na sua pronúncia, a sua dicção estava péssima. E aí a ficha cai. Passamos a reconhecer o valor de aprender algo. Para subir de degrau, o fundamental é errar e reelaborar. É duro receber críticas, mas é um fato, acontece. O terceiro degrau, a competência consciente. Depois de elaborar e estruturar um plano de trabalho e colocar em prática em pouco tempo e com diligência, você já consegue conversar com naturalidade com as pessoas daquela nacionalidade, ler textos complexos, interpretá-los muito bem, a ponto de ser elogiado, mas ainda está inseguro. Finalmente, passamos a entender ou fazer bem algo, mas temos que ficar pensando o tempo todo. Instintivamente, nós dividimos o estudo, repassamos tudo, mas ainda assim precisamos estar concentrados o tempo todo para não errar. Não queremos errar. Talvez estejamos traumatizados pelo erro de outrora. Para chegar à última etapa desta escada, o mais importante é praticar. O quarto degrau, competência inconsciente. Então surgem novas oportunidades. Chegamos no quarto degrau. Fizemos uma nova entrevista e somos novamente reprovados. Mas desta vez a examinadora, a entrevistadora, não nos dá uma explicação plausível. Não conseguimos entender porque fomos reprovados, apesar de que nos tornamos um expert no assunto. Passamos então a ensinar aquela língua estrangeira, criamos cursos e começamos a oferir uma condição financeira muito boa, ao ponto de que uma das pessoas
que não pode acompanhar o nosso curso, nos contrata para aulas particulares e disposta, inclusive, a pagar em dobro por nossas horas de trabalho. Nessa fase, então, incorporamos a habilidade e deixamos de nos preocupar demais ao demonstrá-la. Fazemos tudo de forma fácil, natural e automática. E somos reconhecidos como pessoas que sabem realmente o que estão falando. O mais importante aqui é compartilhar o que se sabe. Existem autores que propõem ainda um quinto estágio, um quinto degrau, que pode ser chamado de competência reflexível. Trata-se de sustentar o discernimento de que conquistamos determinada habilidade, ultrapassando a completa inconsciência. Da quarta fase, chegar no quinto degrau é importante para mantermos em alto grau nossa capacidade de ensinar, partilhar saberes, onde nossos compromissos nascem da evolutiva. Os 4 estágios de competência são uma ferramenta muito útil a qualquer um motivado a aprender, especialmente quando há o desejo sincero de ocupar seu real lugar na vida. Isso é importante. Subir de degrau fica mais fácil quando estamos vendo a escada. Então, desenhe a sua inspirada nessa que estamos lhe mostrando. Com certeza ele ajudará a enxergar os seus degraus e segue as dicas do Espírito Santo Agostinho na busca do autoconhecimento. Sim, lembre-se, seja persistente em seus esforços, mantenha calma em meio às adversidades e confie que no tempo certo você estará pronto para assumir o seu lugar na vida, brilhando com toda a sua capacidade e potencial, pois, disse Jesus, brilha a vossa luz. E se fizermos diante do que ouvimos até então o seguinte questionamento, do ponto de vista E se fizermos diante do que ouvimos o seguinte questionamento, nos permitindo rememorar pontos importantes, como podemos aplicar os ensinamentos de Jesus na nossa vida diária para encontrar nosso lugar na sociedade, na vida? Poderemos então responder de diversas maneiras. Primeiro, pelo autoconhecimento. Assim como Jesus nos ensinou a olhar para dentro de nós mesmos, em buscar as respostas e a transformação, podemos praticar a autoanálise, a reflexão, a meditação para compreender nossas motivações, valores e propósitos. Isso nos ajudará a encontrar o nosso lugar na sociedade de forma mais autêntica e alinhada com nossa essência, humildade e a serviço da humanidade, a serviço do nosso próximo. Isso nos permite contribuir de maneira significativa para o bem-estar coletivo. Ao servir com amor e compaixão, encontramos nosso lugar na sociedade como agentes de transformação e apoio para aqueles que mais precisam. Também tem a empatia e a compaixão. Assim como na parábola do bom samaritano, podemos cultivar a empatia e a compaixão em nossas interações diárias. Ao conhecer a interconexão com
todos os seres e agir com bondade, promovemos um ambiente de respeito mútuo e solidariedade, encontrando nosso lugar como promotores do bem, do amor. Ética e valores elevados. Viver de acordo com princípios éticos e morais elevados, buscando a autotransformação e a busca pela verdadeira felicidade nos ajuda a encontrar nosso lugar na sociedade como agentes de paz, justiça e integridade. Ao agir com integridade e coerência, inspiramos os outros a fazerem o mesmo. Contribuição para o progresso coletivo. Também é algo muito importante reconhecer que cada indivíduo tem um papel único a desempenhar no grande esquema do universo, contribuindo para o progresso coletivo de toda a humanidade. Nos motiva a buscar maneiras de contribuir positivamente para a sociedade, para que ela seja por meio de ações voluntárias, projetos voluntários, comunitários, projetos sociais ou simples atos de bondade do dia a dia. Em resumo, ao aplicarmos os ensinamentos de Jesus em nossa vida diária, através do autoconhecimento, através da humildade, através do serviço ao bem, ao próximo, da empatia, da ética e contribuição para o progresso coletivo, encontramos nosso lugar na sociedade como agentes do amor, compaixão e podemos citar ainda gratidão e reconhecimento. Incentivar a prática da gratidão e do reconhecimento pelas bênçãos e oportunidades diárias que recebemos na vida, de cultivar um coração grato, valorizamos as experiências positivas, fortalecemos nossas conexões com o divino e com os outros. O equilíbrio e o autocuidado, estava esquecendo, muito importante. Salientar a importância de buscar um equilíbrio saudável entre as dimensões física, emocional, mental e espiritual de nossa vida. Priorizar ainda o autocuidado, o descanso, a alimentação saudável, a prática de atividades que nos tragam bem-estar, contribui muito para encontrarmos também o nosso lugar na vida com mais plenitude e harmonia. Aceitação e auto-amor. Isso encoraja a prática da aceitação de si mesmo. Devemos fazer isso, encorajar essa prática. Devemos nos aceitar como somos, independente de nossos erros, de nossos acertos, de nossas qualidades. É fundamental para ter uma vida saudável esse processo de autoaceitação. E ao nos aceitarmos como somos, com compaixão e nos amarmos incondicionalmente, fortalecemos nossa autoestima e nossa capacidade de relacionarmos de forma saudável com os outros, que é o propósito e o significado para que possamos viver, refletir
sobre a importância de descobrir a vida, de descobrir que é possível viver de acordo com os propósitos divinos, aqueles delineados para cada um de nós, buscando o significado na realização de ações, por menores que elas sejam, olhando com amor, com carinho, com atenção, valorizando, como já havíamos comentado, as menores coisas da vida. E de uma forma mais autêntica, isso nos leva à satisfação, a nos amarmos com mais atenção, com mais carinho. Enfim, meus irmãos, é possível viver em plenitude neste mundo em que vivemos, mesmo da maneira como é. Que esta reflexão do dia de hoje possa nos fazer parar, pensar um pouco de que o nosso lugar na vida é especial. Então, minha gratidão por nos permitir compartilhar estes pensamentos com todos que nos assistem e desejamos um lindo final de semana a todos e nossa renovada gratidão à Sociedade Espírita Allan Kardec, em nome de sua direção, de nossa querida amiga Ione Kursov. Um bom final de semana a todos. Muito obrigada, Arivelton, por tua participação. Queridos amigos, antes de encerrarmos, vamos fazer um convite muito especial. Para comemorar os 130 anos da Sociedade Espírita Allan Kardec, nós faremos uma programação especial no mês de julho, no horário desta doutrinária. A apresentação será feita no formato de roda de conversa, onde teremos convidados que falarão sobre os 130 anos de memória da SEAC. A participação de vocês é muito importante. Agora, preparemos-nos para o encerramento, agradecidos profundamente ao Senhor Jesus, à equipe espiritual deste trabalho, por esta hora abençoada, em que podemos receber este alimento espiritual tão necessário para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento, para a nossa coragem, para a nossa fé. E assim, mais uma vez agradecidos, pedimos ao Senhor Jesus que derrame sobre nós e sobre toda a humanidade as suas bênçãos de amor e paz. Agradecemos a companhia amorosa de todos e até a próxima sexta-feira, na edição especial comemorativa aos 130 anos da SEAC.